Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos adorar ao nosso Deus? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos adorar ao único que é digno de receber nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. O tema da pregação de hoje é o primeiro homicídio. E o texto base se encontra lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis 4, verso 8 diz assim: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Meu irmão, talvez você se pergunte: por que uma pessoa ainda tem coragem de matar outra pessoa? Por que ainda existe tantas tragédias, tantos assassinatos, tantos homicídios? Porque homicídio nada mais é do que isso: assassinar homens, seres humanos, assassinar pessoas. Por que as pessoas fazem isso? Por que existe tanta crueldade? Por que as pessoas odeiam ao ponto de chegar a matar outras pessoas? Nas últimas semanas temos escutado tanta notícia ruim. Escutamos do caso daquele homem que morreu nos Estados Unidos. Um policial abusou da sua autoridade, ele se excedeu e cometeu um crime matando um homem que não tinha feito nada de grave, não tinha cometido nenhum... Ele não estava armado, ele não tinha condições de reagir, de se defender. E o policial o prensou com os joelhos no pescoço dele, até o ponto dele ficar inconsciente e depois morrer. Vimos o caso também daquela criança que pegou o elevador por causa da negligência de uma mulher, da patroa, da mãe dessa criança, que acabou deixando uma criança subir no elevador. Ela subiu até um determinado andar e parece que ela caiu de um prédio. Não sei a notícia detalhadamente, mas você com certeza deve ter ouvido falar, né? Alguns acham que foi intencionalmente, outros acham que não. Existe o tal do homicídio culposo e o homicídio doloso, né? O homicídio culposo é quando a pessoa não tem a intenção de matar, e o doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar. Seja um como o outro, tanto um como o outro, são homicídios, são assassinatos. São pessoas que estão morrendo pela mão de outras pessoas. E óbvio que Deus, ele abomina esse tipo de coisa. Óbvio que a Bíblia deixa bem claro que matar outras pessoas é pecado. Mas Caim e Abel, que eram os filhos do primeiro casal, dos primeiros seres humanos que existiram na face da terra, conforme a história bíblica que nós cremos, Caim e Abel, talvez Caim motivado por inveja, por ciúmes, ficou enfurecido. Ambos apresentaram ofertas ao Senhor, cada um de acordo com a sua profissão. Abel era pastor de ovelhas, cuidava de animais, ofereceu o melhor dos seus rebanhos. Já Caim, que era agricultor, trabalhava com plantação, com cultivo, ele ofereceu frutos. Ele ofereceu ali como oferta ao Senhor aquilo que ele colhia das suas plantações. Só que ele não ofereceu a melhor parte. A Bíblia fala que ele ofereceu simplesmente uma oferta. Já Abel tem esse destaque, tem essa ênfase, ele deu o melhor. E Caim percebeu que Deus aceitou e se agradou muito mais da oferta de Abel. Então Caim ficou enfurecido. Acredito que ele deixou o ódio entrar no seu coração. E motivado pelo ódio, ele foi capaz de matar o próprio irmão. Uma pessoa do seu sangue, mesmo o sangue dele. Algo terrível, é uma tragédia que a gente fica inconformado. Isso causa uma revolta, né? Saber que no mundo até hoje
Existem tragédias familiares, pais que matam seus filhos, filhos que matam seus pais, marido mata esposa, esposa mata marido. A gente tem visto até hoje. Se você começa a ler notícia, você fica até mal, você fica até meio depressivo, porque são muitos casos como esses. E fora assassinatos por causa de briga de torcidas, brigas entre gangues, entre facções criminosas, outros policiais que matam pessoas, às vezes inocentes, criminosos que assaltam outras pessoas e matam, pessoas que estupram e matam mulheres. Então a gente vê todo tipo de homicídio sendo cometido no Brasil e no mundo. Parece que teve um ano aí no Brasil que a taxa de homicídio, a taxa de assassinatos no Brasil, o número, chegou a quase 60 mil homicídios. Em um único ano no Brasil, 60 mil pessoas foram assassinadas. E você percebe aonde começou, aonde iniciou. Não foi, na verdade, nem com Caim e Abel. Você percebe que os pecados, em geral, entraram no mundo depois que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido. Depois que eles pecaram, meu irmão, o mundo ele se abriu. É como se um portal se abrisse no mundo e todo tipo de pecado, maldade, entrassem no mundo. E os primeiros a serem infectados e afetados devido ao pecado entrar no mundo foi o próprio casal. Casal de origem, Adão e Eva, viram na sua própria casa, na sua própria família, um filho matar o seu outro filho. Um irmão matar o seu irmão. Algo terrível. Tenho certeza que, apesar da Bíblia não relatar, esses pais, Adão e Eva, viram a besteira que eles fizeram ao comer do fruto proibido. Viram a consequência do seu pecado aparecer ali diante deles. Os seus próprios filhos. Um tentar matar o outro e inclusive planejou, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, fala que Caim, astutamente, ele convidou o seu irmão para o campo. Vamos ali rapidinho, vamos ali. E aí quando chegou a um determinado lugar, ele já tinha planejado, ele matou, ele cometeu um homicídio contra o seu próprio irmão. Então, 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Então a resposta está aí. Primeira carta de João, 1 João 3, versículo 12, diz que o motivo que Caim matou o seu irmão é porque as suas obras eram más. Por que as pessoas matam? Por que existe ainda crimes de ódio, crimes motivados por racismo, preconceito? Meu irmão, o problema é esse. O ser humano ainda é mau. O ser humano sem Cristo, o ser humano sem Deus, ele é capaz de fazer todo tipo de atrocidades, todo tipo de coisas terríveis. Somente Jesus entrando na vida de alguém pode transformar essa pessoa para que ela interrompa esse ciclo, para que ela pare de fazer coisas como essa. Claro que o único pecado, não existe apenas o homicídio como o único pecado, existem outros pecados. Mas hoje nós estamos enfatizando esse pecado em especial, porque nós temos escutado essas notícias nas últimas semanas. Então as obras de Caim eram más. E a Bíblia fala, o próprio João, na sua carta, 1 João 3, versículo 2, fala que nós não podemos ser como Caim. Às vezes você fala assim, mas por que você está pregando sobre isso para mim? Eu nunca matei ninguém, eu não sou assassino, mas talvez já pensou em matar alguém, já desejou a morte de alguém. A pessoa me prejudicou, a pessoa fez algo que eu não gostei, a pessoa cometeu uma injustiça contra mim. Ou às vezes você vê até um noticiário, Nossa, como ele pôde matar uma criancinha? Como ele pôde? Esse policial matou esse homem sem ele ter feito nada para ele, ele não ofereceu resistência nenhuma, ele não estava oferecendo nenhuma ameaça, nenhum risco para o policial, por que ele matou? E aí tem pessoas que ficam assim, esse policial merece a morte, ele merece morrer. E todos os policiais merecem morrer. Meu irmão, nós não podemos generalizar. Nem todo policial é racista, nem todo policial mata inocentes. Assim como
né, a gente não pode acreditar que todos os brancos, talvez os negros traumatizados por tanto sofrimento, escravidão que passaram, podem pensar assim, na verdade todo branco, ele quer matar negros, o que não é uma verdade, Mas é verdade sim que ainda existe racismo, é verdade sim que ainda existe pessoas que odeiam outras pessoas. Você vê isso também acontecer até entre torcidas de futebol. A gente via muito isso, né? Uma torcida se encontrava com outra torcida de um time diferente, torcidas rivais. E aí eles começavam a se bater e dava paulada, pedrada, e alguns iam para cima com socos. E já teve vários casos de torcedores que morreram, foram assassinados. Uma pessoa de uma torcida cometeu um homicídio contra uma pessoa da torcida rival. E por qual motivação? Por pura maldade, meu irmão, sem motivo. Por pura maldade. Isso é falta de Jesus. Em João, 1 João 3,12, que é o texto que nós acabamos de ler também, diz que Caim pertencia ao maligno e por isso matou o seu irmão. Suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Muitas vezes a gente fica inconformado com injustiça, né? Por que as pessoas cometem assassinato? Por que elas às vezes cometem o crime de homicídio? E normalmente você vê assim com pessoas inocentes. Terrível você ver um inocente, até uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa culpada morrer, é difícil, né? É triste. Quanto mais uma pessoa inocente. Mas parece que é o que mais acontece, são inocentes sendo assassinados. E por que são assassinados? Por quem são assassinados? Por pessoas que estão sendo dominadas pelo diabo. Então não adianta, meu irmão, a gente não vai resolver esse problema quebrando coisas, a gente não vai resolver esse problema agredindo outras pessoas. Não é dessa forma. Não é dessa forma nem que os grandes ativistas dos movimentos negros, como Martin Luther King, tentaram resolver. Ele era um pacifista, assim como Gandhi também, aquele indiano que era um pacifista. Todos nós que somos cristãos temos que entender que nós seguimos ao príncipe da paz, a Jesus Cristo de Nazaré. Lembre que quando Jesus estava prestes a ser preso, quando ele foi traído por Judas, Judas apontou para ele. Os soldados perguntaram quem era Jesus e Judas apontou para Jesus. Pedro, ele andava armado, ele tinha uma espada. E quando ele viu o soldado chegar perto de Jesus para prender Jesus, Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha daquele soldado. E Jesus falou: Pedro, guarda a espada, porque quem vive pela espada morrerá. Eu não vim aqui promover e iniciar uma rebelião, Jesus disse. Eu não vim aqui iniciar uma guerra civil ou uma guerra política na terra. Não. E depois nós vemos lá em Efésios, né? O apóstolo Paulo falando que a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos, não é contra pessoas, seja quem for, a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. São eles que estão por trás das pessoas, influenciando, incentivando as pessoas a matar umas às outras, a odiar umas às outras. Mas nós fomos chamados para amar, meu irmão, amar a todas as pessoas. Caim, com certeza, não foi motivado pelo amor, e sim pelo ódio, pela maldade que estava no seu coração. Ele foi influenciado por Satanás, assim como os seus pais, que foram seduzidos pela serpente lá no Éden para comer o fruto proibido. Caim também, com certeza, porque em 1 João 3, versículo 2 fala, ele pertencia ao maligno, e por isso ele matou o seu irmão. Se você pertence a Cristo, meu irmão, jamais você pode nem pensar, nem imaginar a morte de alguém. Êxodo 20, verso 3 diz assim, não matarás. Então é algo muito básico na fé cristã. É algo muito simples de se entender. Não há nenhuma novidade aqui, mas nós vemos na história da igreja quantas matanças, quantos assassinatos em nome de Deus muitas vezes. Quantas pessoas justificam crimes, justificam homicídios. Mas ele mereceu. Meu irmão, não é assim. Nós não fomos chamados para matar, nós não fomos chamados para incentivar o assassinato, o homicídio. Nós fomos chamados para pregar a paz, para pregar o amor, para pregar a reconciliação.
entre seres humanos e dos seres humanos com Deus. Nós fomos chamados para viver em paz, para viver em união. Não importa a língua, a nação, a cor, a preferência política, a religião, o time de futebol, fomos chamados para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de nós, a palavra diz, tende paz com todos. O último texto que eu quero ler se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 19. Jesus, ele responde de onde vem tanto pecado, tanto problema. Inclusive, nessa lista de pecados, ele cita o homicídio. Ele fala de onde vem. Mateus 15, 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde vem o homicídio e outros pecados, outras coisas terríveis? Vem do nosso próprio coração. Meu irmão, você já nasceu caído. Eu e você nascemos com a tendência para as coisas erradas. Por isso que nós nos convertemos a Jesus. O que é conversão? Você estava andando numa estrada, indo para uma direção. Você percebeu que essa direção estava te levando para o caminho errado. Então o que você faz? Você encontra um retorno, faz a meia volta, muda a direção e vai no sentido contrário daquele que você estava andando. Então você faz uma conversão do seu carro, do seu caminhão, pode até ser do seu barco. Você está viajando de barco e percebe que está indo na direção errada. O que você tem que fazer? Converter. Converter. E é isso que nós precisamos entender, meu irmão. A pessoa que mata, que assassina ou deseja a morte das pessoas, fica pensando em homicídio, fica pensando em pessoas sendo assassinadas, meu irmão, ela ainda não se converteu. Precisa se converter a Jesus Cristo e entender que nós fomos chamados para pacificar. Bem-aventurados os pacificadores, Jesus disse. Então nós fomos chamados para trazer vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz vida e não morte. E não morte. Então é do coração do homem. Você já ouviu aquela frase assim: o importante é você seguir o seu coração. Olha, isso é uma cilada. Isso é uma armadilha. Se você seguir o seu coração, é capaz de vir homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho. Você tem que seguir a voz do Espírito Santo. O que você tem que seguir é a palavra de Deus. Se você andar na direção de Deus, você estará longe de homicídio, de roubo, de adultério. Não precisa você ficar lutando tanto. Claro que nós temos que lutar contra essas coisas. Mas quando você morrer para essas coisas e viver para Cristo, quando você deixar o Espírito Santo dirigir e controlar a sua vida, naturalmente essas coisas vão se afastando de você, esses pensamentos, esses desejos, o ódio, o rancor, os ciúmes, a inveja, que foi o que motivou talvez Caim a matar o seu irmão. A inveja vai sair do seu coração quando você deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, ao invés do seu próprio coração dirigir você. Não siga o teu coração, meu irmão. Isso é uma frase de efeito, uma frase conhecida, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você abra mão dos seus impulsos, das suas emoções, dos desejos do seu coração. Abra mão disso e passe a fazer a vontade de Jesus. Ao ponto de você dizer como Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais que controlo e governo a minha própria vida, e sim Cristo que me controla e que me governa. Não é eu mais fazendo a minha própria vontade, fazendo aquilo que me dá, aquilo que os meus desejos constantes. Não, agora é o desejo de Jesus Cristo. É a vontade de Jesus Cristo prevalecer na minha vida. E você pode ter certeza que a vontade de Deus não é jamais que você cometa assassinato, nem que você deseje o assassinato de ninguém. Ele deseja salvar todos os homens. Ele quer que eu e você preguemos a mensagem do amor e da paz. Agora, existe uma mensagem de ódio que eu queria também falar para você. Uma boa recomendação para você odiar. Ao invés de você descarregar esse ódio nos seus semelhantes, nos seres humanos, a Bíblia nos recomenda a odiar. A odiar. Pasmem. Talvez vocês falem: como assim? A Bíblia me recomenda odiar? Sim, porque o próprio Deus odeia o seu pecado. O seu ódio tem que ser descarregado no seu pecado.
Odeie o seu pecado. Quando você começar a odiar o pecado e amar o pecador, você estará alinhado com o Senhor. Você estará cada vez mais parecido com o Pai Celestial. Você é filho de Deus, então você tem que ser parecido com Deus. E Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então não importa quem é o pecador, que você muitas vezes está cheio de ódio. O seu ódio tem que ser contra o seu pecado. E até o pecado dele, mas não contra ele. Você tem que amar a todas as pessoas. Uma vez eu vi o John Piper, um pregador batista americano, dizer que nós temos que fazer guerra e violência todos os dias. Como assim, guerra e violência? Sim, você tem que fazer guerra não contra pessoas que são, entre aspas, os seus rivais, que torcem para times diferentes, que votaram em políticos diferentes do seu político. Você tem que fazer guerra e violência contra você mesmo, contra todas as vontades da sua carne. Diariamente você tem que saber dizer não para a lascívia, para a imoralidade, para o adultério, para o roubo e para o homicídio também. A sua violência, o seu ódio, a sua guerra tem que ser contra esses desejos e não usar o desejo para matar outras pessoas, nem desejar a morte de ninguém. Meu irmão, quem ainda pensa em ver pessoas mortas, pessoas pagando pelos crimes que cometeram, né? Claro, o próprio Deus diz que a vingança pertence a Ele. Nós não podemos nos vingar, Deus ele vai se vingar. E claro, Ele estabeleceu também as autoridades na terra para promover a justiça. Com todas as falhas e com todos os erros, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda existe um equilíbrio no mundo, ao ponto de manter as pessoas com um certo tipo de civilização. Então as pessoas, elas ainda são punidas pelos seus erros, elas ainda são castigadas, ainda existe prisão, existe cadeia. Então, meu irmão, claro, as pessoas elas têm que ser punidas, mas a gente não tem que ficar na torcida vendo as pessoas sofrer. A gente não tem que ficar torcendo para que as pessoas se deem mal. A gente não tem que ficar torcendo, principalmente para as pessoas morrerem, serem assassinadas. Não, a gente tem que torcer pela salvação de todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam de Deus. A maioria das pessoas que são homicidas, que assassinam pessoas, são pessoas vazias. São pessoas que já estão mortas espiritualmente, mas Jesus quer visitar elas também. Lembre-se que lá na cruz existiam dois criminosos. Um dos criminosos, um dos ladrões, ele disse para Jesus: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Deus, Ele ama sim a todas as pessoas. E nós, da mesma forma, devemos amar a todas as pessoas. Então hoje nós ainda vemos muitos homicídios. O primeiro homicídio aconteceu ali na casa da primeira família, família de Adão e Eva. Seus filhos, um irmão assassinou o próprio irmão por inveja. Meu irmão, para você vencer esse desejo de matar, muitas vezes, você precisa vencer a raiz disso, que é muitas vezes a inveja. São pecados como o excesso de ciúmes, a cobiça, você queria aquilo que o outro tem. Então, você precisa perdoar, você precisa parar de guardar ressentimento e rancor. Essa que é a vontade de Deus. Fazendo isso, meu irmão, você estará no centro da vontade de Deus. Você estará cada vez mais parecido com Jesus. Você vai de fato ser um seguidor de Jesus, um discípulo do Senhor. Talvez você fale assim: mas é difícil. Tem pessoas que são tão maldosas, que a vontade é esmagar, é esganar, é matar essas pessoas. Eu desejo a morte de pessoas que fazem mal para outras pessoas. Meu irmão, o que você tem que desejar é a salvação, é a libertação. São pessoas que estão nas trevas, que estão no maligno. Elas precisam de Deus. Assim como Caim precisava, Deus deu várias oportunidades para Caim. Deus deu chances. Ele fez até uma pergunta: olha, você tem que se dominar. O pecado está batendo à tua porta, mas você tem que dominar. Ele teve a oportunidade de escapar, mas mesmo assim, ele cedeu aos desejos do seu coração e acabou cometendo esse homicídio contra o seu irmão Abel.
Creio que Deus te chamou para ser diferente de Caim. Deus não te chamou para quebrar, assassinar, destruir a vida de ninguém. E nem destruir também o patrimônio público em nome de revolução. Claro, nós temos que tentar resolver esses problemas sendo exemplo. Então nós podemos, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, respeitando, tendo educação com as pessoas, sejam elas de qualquer nível social, independente da cor da sua pele, nós temos que respeitar, amar, fazer o bem a todas as pessoas. Esse é o caminho para nós começarmos a fazer do mundo um lugar melhor. Acredito que essa é a vontade de Deus para a igreja do Senhor, ser sal e luz na terra. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos, disse o Senhor Jesus. Então, meu irmão, essa é a forma de você tentar mudar essas questões. Você fica revoltado, né? Por que existe tanta maldade? Às vezes você não está enxergando, mas existe maldade no seu coração também. Você não foi capaz de assassinar ainda alguém, mas talvez já pensou, já desejou coisas como essa. Então, para vencer isso, meu irmão, é com o amor de Deus, somente com Jesus no coração. Quando Jesus estendeu a sua mão para nós, tudo mudou. Quando Jesus estende as mãos para alguém, tudo muda. Mas o que você tem que fazer é segurar na mão dele. Deixar ele curar você, curar as feridas da sua alma e do seu coração. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, muito obrigado por este privilégio que o Senhor nos deu, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de ter o Espírito Santo, de ter Jesus no nosso coração. Senhor, quantas pessoas têm tido dificuldade, Senhor? Têm sentido muitas vezes inveja, ciúmes, têm sentido ódio dos seus semelhantes, têm desejado até matar outras pessoas, Senhor. Mas eu creio que não é essa a Tua vontade. Foi isso que Caim fez com Abel, o seu próprio irmão. E muitas pessoas estão brigando, Senhor, discutindo. Muitas pessoas estão, Senhor, com os ânimos à flor da pele, Senhor, pensando em fazer besteira, mas que o Senhor possa estender a Tua mão agora, Senhor, em nome de Jesus. E que derramar a Tua paz. Que cada pessoa que está me assistindo, Senhor, seja, Senhor, um agente de paz. Seja, Senhor, uma pessoa que promove a paz por onde vai. Jamais a violência, jamais a guerra, jamais Senhor, incentivar assassinatos e homicídios, Senhor, seja de quem for, e que possamos fazer guerra e violência, sim, contra o nosso pecado, contra os nossos desejos errados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Meu irmão, que você tenha uma boa semana, fique na paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, que está além da compreensão humana, vai guardar o teu coração. Fique com Deus em nome de Jesus.